Boa tarde, meus queridos líderes de grupo de conexão. Estamos voltando a fazer os vídeos. Às vezes você vai preparar a aula e tem alguma dúvida. Eu sei que muitos pontos são bem simples, mas às vezes um ponto ou outro cria uma dúvida. Então a ideia do vídeo, tanto para os novos que estão chegando, os líderes novos, para os que já estão na lida, na labuta, a ideia do vídeo é sempre dar o esboço principal e discutir alguma ideia com vocês. Antes de mais nada, eu queria pedir que você não esquecesse, ao ensinar sobre as bem-aventuranças, a deixar claro que as bem-aventuranças não são uma troca. Então eu sou limpo de coração, vou ver a Deus. Se eu for misericordioso, então como se fosse obras que alcançassem misericórdias de Deus. Na verdade, a misericórdia de Deus é infinitamente por causa da sua graça sobre a nossa vida. Contudo, eu penso que a melhor forma de você explicar as bem-aventuranças, você pode explicá-las como a semeadura. A semeadura, a lei da colheita que vem de uma semeadura. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Então, uma vida de misericórdia gerará para você como consequência uma vida de misericórdia, que é o ponto que a gente vai estudar. Estou até adiantando já. Vamos lá, aula 3, misericordiosos, é o primeiro, é o número 1 aqui, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O texto, o primeiro pontinho diz, o Deus misericordioso nos fala sobre misericórdia. Você já parou para pensar nos resultados práticos da misericórdia de Deus na sua vida? Lamentações 3:22, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Acho que é um ponto muito simples. É incitar, é provocar no coração dos irmãos a ideia de pensar na misericórdia de Deus como algo que está presente na nossa vida 24 horas e que a gente precisa se alegrar e reconhecer que tudo é misericórdia. O Deus misericordioso que nos fala de misericórdia. Em sua opinião, continuando aqui, né? Espera que meu computador abriu a tela aqui, eu quero manter isso. Continuando, em sua opinião, o que significa misericórdia? Aí você, de novo, deve usar o texto, mas também trabalhar com eles o conceito que eles estão vendo. Normalmente, não é um conceito difícil, misericórdia. Então, você pode deixar as pessoas falando, a gente precisa aprofundar o conceito. 3, a misericórdia é a ação de Deus em não nos dar o que merecemos como consequência do nosso pecado, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nos trata com bondade e afeto. Qual o efeito da compreensão dessa verdade deveria causar na vida dos crentes? Então aí é entender. Misericórdia, talvez você pode até aproveitar para comparar misericórdia com graça, né? Porque misericórdia vai estar, o conceito aqui é Deus não nos dá o que nós merecemos. Você merece a morte, a destruição, Deus não te dá. Então misericórdia, Deus não te dá o que você merece. A graça é o oposto, é Deus nos dando o que nós não merecemos. Então, o que eu mereço, ele não me dá por causa da misericórdia, e aquilo que eu não mereço também ele me dá por causa da graça. As coisas, o castigo que eu mereço, ele não me dá por causa da misericórdia, você pode colocar assim, e a salvação, a eternidade, ele me dá por causa da graça. Então, graça e misericórdia caminham de mãos dadas. E eu acho que o efeito, a pergunta fala qual é o efeito que você poderia discutir com eles é essa vida de gratidão, mas também de misericórdia que se estende para as pessoas ao redor de nós. Se eu sou alvo da misericórdia, então eu devo ser misericordioso. Você não concorda? Porque as pessoas querem misericórdia para os seus pecados e justiça para o pecado dos outros. A gente já trabalhou com algo assim no passado, mas a gente continua lembrando que a ideia é estender misericórdia. Se eu sou alcançado por misericórdia, se eu sou tratado com misericórdia, porque eu devo ser o xerife atirando em todo mundo na igreja que peca, logo eu que sou também fruto da misericórdia de Deus, né? Leia Tiago 2,13. O Tiago 2,13 é um texto muito legal e muito forte, né? Não sei se você lembra. Tiago diz, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Ponto. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então lembra que aqueles que não têm Jesus são essas pessoas que vivem sem misericórdia. E as pessoas que realmente são servas de Jesus são pessoas que vivem na misericórdia. E essas pessoas que vivem na misericórdia vão alcançar a misericórdia de Deus. Não por obras, mas porque Deus é misericordioso. Mas lembrando que às vezes a gente sempre coloca assim justiça e misericórdia como se fosse uma gangorra, né? Deus quer fazer justiça, Deus quer usar de misericórdia. Mas na nossa vida
a misericórdia triunfou sobre o juízo. É isso que diz o último versículo. Porque nós merecíamos o juízo, que é o castigo eterno, mas a misericórdia triunfou e nós vamos para o céu. Aleluia. Último ponto, dê exemplos práticos de misericórdia na vida de um cristão. Ou conte sobre um momento da sua vida que você foi surpreendido pela misericórdia. Tenta balancear para que eles não falem somente da misericórdia de Deus, mas seria bom que eles contassem também no momento em que alguém usou de misericórdia com eles, alguém perdoou uma dívida, alguém deixou eles entrarem num lugar que já estava fechado, mas fechou o supermercado, a pessoa pediu para entrar, depois do horário, tá bom, entra. São atos pequenos de misericórdia que alegram a vida, ajuda as pessoas a reconhecer essas gotas de misericórdia que fazem tanta diferença na nossa vida. Ok? Esse é o ponto 1, misericórdia. Continuando, o ponto 2 da aula 3, a segunda bem-aventurança nessa aula, claro, são os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração. Quem pode afirmar que possui um coração totalmente limpo? Provérbios 29, se lembra? Eu posso ler aqui rapidamente, Provérbios 29, deixa eu abrir aqui na Bíblia que está no computador. PV 20, versículo 9. Provérbios 29 diz: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? É uma pergunta. Quem pode fazer essa afirmação? Claro que nenhum de nós podemos, porque nenhum de nós nos purificamos, e muito menos no sentido aí que também tem essa ideia de santidade, eu estou totalmente, não cometo mais nenhum pecado. É claro que não. Né? Então, aí já aparece, para acontecer nesse momento, essa ideia. Então, pronto, ninguém é limpo de coração, todo mundo é pecador, então essa bem-aventurança não é para nós. Então, cuidado para as pessoas não se colocarem à parte dessa bem-aventurança. É muito comum, tenha isso em mente, é muito comum que as pessoas pensem: os limpos de coração não dizem respeito a mim, porque de vez em quando eu tenho pensamentos impuros, de vez em quando eu tenho sentimentos impuros. Então, ajuda a pessoa a entender isso, tá bom? Ou até mesmo você, se você não entendeu, né? Como alguém pode ser limpo de coração? É a pergunta do ponto 2. A resposta mais simples é também a verdadeira, através do sangue de Jesus. Então lembre-se que, como nós não temos o poder de nos purificar, mesmo que eu passe a semana inteira sem pecar, eu não posso dizer: tem uma semana que eu sou limpo de coração. Não, porque agora se eu começar a dizer isso, estou baseando a minha fé e a minha salvação e o meu aproximar-me de Deus nas minhas obras. Não é isso. Então, ainda que eu passe 10 anos sem pecar, a minha pureza é resultado do sangue de Jesus Cristo. Só Ele nos purifica. Nós não nos purificamos. Por isso que Provérbios 20, versículo 9 diz: quem pode dizer isso? Ninguém pode dizer eu me purifiquei. Então, como eu não me purifiquei, não é que eu não posso ser limpo de coração. Sou limpo de coração por causa do sangue de Jesus. Ok? Aí tem uma afirmação da Joy Dawson, no terceiro pontinho, que deixa ela bater na cabeça das pessoas para que elas entendam o poder do sangue de Jesus, né? Existe mais poder purificador em uma única gota do sangue de Jesus do que em toda a maldade e pecado do mundo. Então, é para o povo pensar: uau, não são aquele rio de sangue que desceu do corpo de Jesus, até porque o corpo deve ter alguns litros de sangue. Não é isso, não era quantidade, era a santidade de Cristo. Sua morte vicária, sua morte santa, sem nenhum pecado. Seu sangue é o que nos traz a presença de Deus como justos e purificados e limpos no nosso coração. Agora, claro, um coração puro não é uma experiência única. Eu já estou no quarto pontinho, né? Não é uma experiência única, mas gradativa. Ou seja, você não fica de coração puro uma vez, pronto, estou com coração puro. Não, é uma experiência gradativa que dia após dia se aproxima de Cristo, de um cristão que dia após dia se aproxima de Cristo, sendo influenciado por sua santidade. Então, lembra daquela história que eu contei? Eu acho que eu contei na igreja, né? Que o sujeito veio conversar comigo, a mente dele muito suja, muito poluída. Eu já tinha lido isso no livro, apliquei com ele. Ele disse: a minha mente só pensa coisa suja. Eu peguei um copo de vidro, passei, tinha um entulho lá no fundo da igreja, enchi de restos de construção, joguei água, disse: sua mente é assim? Então, eu abri aquela torneira no máximo, deixei a água aí caindo, e quanto mais a água caía, mais aqueles detritos eram jogados para fora, a água foi ficando marrom clarinha, até que a água ficou limpa. Eu disse: esse é um processo, meu filho. Você está debaixo do jorrar da graça, da purificação, do sangue de Cristo, e todo esse processo de santidade vai jogando para fora. Enquanto aquela água batia forte, a sujeira ia sendo jogada para fora do copo. Da mesma forma, assim, a santidade de Deus vai entrando, a nossa sujeira vai saindo, né? Então, como nós podemos alcançá-lo? 2 Timóteo 2,22 é sugerido, né? Foge outro sim das paixões da mocidade, é que diz o texto lá em 2 Timóteo. Então, é um processo
também dos dois, não é só Deus me santificando, eu fico paradinho aqui no meu pecado e Deus me santifica. Deus me salvou, está me santificando, estou no processo de santificação e eu coopero, me submetendo ao Espírito, fazendo escolhas em submissão ao Espírito Santo. Mas ainda assim, se faço alguma escolha em obediência ao Espírito Santo, não sou eu que me santifico, é Deus que me santifica, né? Nós podemos manter aqui, continuando ainda, por que limpos de coração? Porque os limpos de coração verão a Deus. Hebreus 12,14 é uma boa resposta. Não lê logo o texto, primeiro faz a pergunta, né? Por que os limpos de coração verão a Deus? Né? Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. É o que diz Hebreus 12,14. Então, sem santidade, ninguém verá a Deus. Então essa santidade é uma santidade que deve ser um alvo, vista como algo de rendição ao Espírito Santo e de nossa submissão a Ele dia após dia, escolhendo a vontade dEle, sendo sensíveis ao Deus que nos conduz em santidade. Em sua opinião, a santidade é fruto do esforço humano? Então qual o papel de Deus nesse processo? Então, você entendeu? Isso já fui respondendo essa pergunta, mas você pode deixar para cá, né? A santificação é uma obra do Espírito Santo em nós. Espírito Santo, Espírito Santificador, é uma obra do Espírito Santo em nós. Tanto é que Jesus ora lá em João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Jamais Jesus pediria para Deus fazer uma coisa em nós se fosse nossa função somente. Então é uma obra poderosa de Deus em nós, na qual nós cooperamos, certo? Agora, claro que você pode usar o texto de 1 Tessalonicenses 5,23, que você tem aí, é o texto que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e a alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê esse ato de Deus nos santificar e a nossa rendição, caminho duplo, duas mãos dadas no processo. Não deixa de convocá-los para a santidade nessa aula. É uma boa aula para você falar sobre santidade como alvo para a nossa vida. Tá bom? Deus te abençoe, boa aula, conta comigo, manda no inbox qualquer mensagem, qualquer dúvida, estou aqui para te servir. Obrigado por abençoar a nossa igreja. Deus te abençoe, meu caro líder.